Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Ciência no Bar. Eu sou a Morfina e tô aqui hoje com as minhas colegas da faculdade, Toff, Taylor, So, Kel e Nayas. Somos todas alunas de graduação do Instituto de Biociências da USP. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre polvos e brincadeira. A gente se inspirou no filme Professor Polvo. Ele mostra uma história muito legal sobre Craig Foster, um documentarista que começa a visitar um polvo fêmea diariamente por quase um ano em uma floresta de algas na costa da África do Sul. E é muito doido que ao longo do tempo o polvo vai confiando cada vez mais nesse visitante, mostrando comportamentos que não tinham sido registrados antes. Outra coisa que eu achei muito massa sobre esse documentário é que o Craig Foster, convivendo com esse animal, aprendeu a sentir que não somos uma visita no planeta, e sim uma parte dele. Verdade, amor. Isso é muito legal mesmo. A gente também ficou muito impressionada com uma cena em que o polvo foi filmado enquanto interagia com um cardume de peixes. Ele movimentava seus tentáculos, fazendo com que os peixes fugissem de novo e de novo. Essa é uma ação mais descontraída e relaxada, mostrando que não é uma tentativa de predar esses peixes, porque senão ele tem que ser rápido e preciso. O Craig Foster no filme coloca essa movimentação como uma brincadeira do polvo, e a gente ficou pensando, será que os polvos são realmente capazes de brincar? E se sim, quais seriam as bases biológicas para isso? Esse processo está de alguma forma relacionado ao aprendizado? Por isso a gente vai mergulhar nesse assunto e entender o que é uma brincadeira em um olhar mais científico. Kel, você topa explicar pra gente o que é brincadeira? Claro. A brincadeira, ela pode ser uma coisa complicada de definir, por ser um comportamento subjetivo que não é diretamente ligado a uma necessidade biológica, como, por exemplo, caçar ou se proteger. Então, para facilitar definir a brincadeira, alguns estudos traçaram 5 critérios para identificar um ato recreativo em polvos. Primeiro, o comportamento observado ele deve ser sem uma causa direta, como predar algo porque ele sente fome. Segundo, deve ser um comportamento voluntário e espontâneo. Em terceiro, ele deve diferir de formas regulares de outros comportamentos. Em quarto, deve ser algo observado mais de uma vez. E, por fim, deve acontecer em uma condição livre de estresse. Agora, a única forma de brincadeira observada experimentalmente em polvos é uma de interação com objetos, tendo um comportamento de exploração, junto com o aprendizado pela manipulação, seguido por uma exploração variada e habituada, e essa última seria a brincadeira em si. No filme, a espécie filmada é o Octopus vulgaris, mas a gente sabe que existe uma variação de ações e personalidades entre espécies de polvos. Então, por exemplo, alguns polvos como o Octopus vulgaris usam tentáculos para brincar e outros podem usar o sifão para explorar. Caramba, nem imaginava que esses eram os critérios para caracterizar a brincadeira. Pois é, quando tem a cena da interação com o cardume de peixes, o comportamento acontece em um momento de poucos estímulos estressores, e até o narrador comenta que esse evento pode ser uma busca de estímulo por um animal com alta complexidade neural, o que justificaria todo o uso dos tentáculos e a movimentação corporal. Por isso, a ausência de estímulos estressores, somada a movimentos descontraídos e sem propósito aparente, indicam a possibilidade dele estar brincando. Mas assim, por que exatamente os polvos brincam? Então, o comportamento de brincadeira do polvo com algum objeto ocorre, primeiro, pela exploração, quando o polvo foca em aprender a como manipular o objeto, se perguntando o que é esse objeto. Depois que o polvo adquiriu informações sobre o objeto, ele inicia uma manipulação com movimentos mais variados, se perguntando o que eu posso fazer com esse objeto. A exploração do objeto pelo polvo é seguida pela habituação, quando o animal já adquiriu informações sobre o objeto e seu propósito. Quando o polvo se acostuma com o objeto, ele pode desenvolver, então, o comportamento de brincadeira. Esse ciclo de exploração, brincadeira, mostra que quando o polvo está entediado, ele tende a explorar em busca de estímulo, encontrando algo para manipular e investigar, e aprendendo durante essa atividade. Então, a brincadeira é observada como uma manipulação mais relaxada e diversa, com o polvo consolidando a nova informação e até possuindo um pensamento criativo. O problema é que identificar o comportamento de brincadeira é muito difícil sem um método, então alguns estudos desenvolveram níveis de contato com objetos que os animais podem apresentar. Um experimento realizado com Octopus vulgaris mostrou que, quanto mais tempo o polvo ficava com o objeto, maior e por mais tempo era a manipulação com os braços, demonstrando um comportamento lúdico.
Só que quando o povo ficava muito tempo com o mesmo objeto, ele acabava perdendo interesse, mostrando que até eles podem ficar entediados facilmente. Mas assim, os povos não brincam o tempo todo. Existem alguns critérios para definir quando um povo vai brincar. Ter recursos de energia suficientes, estar livre de estresse e perigo e ter alguma estimulação são critérios importantes para o desenvolvimento da brincadeira. Burgart, um pesquisador muito importante, formulou a teoria do recurso excedente. Nela, o comportamento de brincadeira é mais possível de ocorrer em animais com excessos de recursos e que possuem sistemas motivacionais, fisiológicos e ecológicos apropriados. Usar esses critérios mostra que a brincadeira não é um ato com alguma função imediata para o animal, de modo que ela é facilitada quando o povo se encontra em condições ideais. Ah, Taylor, você que curte fisiologia, existe algum jeito de explicar como os povos podem demonstrar esse comportamento? Para começar a responder essa questão, a gente precisa entender um pouco da anatomia do sistema nervoso dos polvos. Só relembrando rapidinho que eles pertencem ao filo Mollusca, e que nesse, o sistema nervoso varia em complexidade e em número de neurônios entre seus indivíduos, sendo que os cefalópodes, classe que inclui o Octopus vulgaris, apresenta o maior nível de complexidade. Isso pode ser observado pelo tamanho do seu cérebro em relação à sua massa corporal, que se assemelha ao tamanho do cérebro dos vertebrados. Não só isso, mas um polvo adulto possui uma média de impressionantes 500 milhões de neurônios, com 2/3 deles localizados nos tentáculos, enquanto outros invertebrados, como o caramujo, possuem cerca de 20 mil neurônios. Mas não é só o tamanho e número de neurônios que importam. A organização neuroanatômica e a formação de uma rede neural também são muito importantes. Durante o curso da evolução dos cefalópodes, as conexões entre os gânglios, que são aglomerados de neurônios, encurtaram, formando uma massa encefálica centralizada, o que conhecemos como sistema nervoso central. Essa massa é dividida em partes com diferentes funções. Uma delas é o lobo vertical, que é muito importante para o processo de formação de memória, porque faz a identificação de estímulos táteis. Aí, essa informação chega nos neurônios da estrutura associada à memória nos invertebrados. Essa é uma região parecida com o hipocampo dos vertebrados, morfologicamente, e também no seu envolvimento na aprendizagem e na memória. Então, espera, a gente pode dizer que o lóbulo frontal é análogo ao nosso hipocampo e também possui função de memória? Sim, exato. É no lóbulo vertical que acontece um disparo de potenciais sinápticos de longo prazo, o que significa que a transmissão de sinal entre dois neurônios fica mais duradoura e fortalecida, resultando na estimulação ao mesmo tempo desses durante uma atividade intensa. E é assim que é formada uma memória e aprendizagem de longo prazo. O lobo vertical também realiza uma conexão entre neurônios do lóbulo frontal médio superior, formando uma matriz que também é análoga ao hipocampo dos vertebrados, sugerindo uma evolução convergente das sinapses envolvidas no processo de aprendizagem. Isso deixa claro que os polvos, dentro de todos os invertebrados, são organismos com altíssimo nível de complexidade neural, possuem um cérebro capaz de realizar muitas funções, dentre elas, brincar. Também é legal falar que com os inúmeros neurônios localizados em seus tentáculos, a exploração tátil do polvo também é uma ação importante para a brincadeira. Usando seus tentáculos para manipular o objeto, ele decide se vai ou não segurá-lo, por meio da interação neural entre os lóbulos frontais inferiores e lóbulos subfrontais. É verdade, tem até aquela parte no filme que Greg Foster deixa sua câmera solta, livre para o povo explorar, e ela usa os braços para manipular a câmera, não é? Sim. Depois disso, o povo pode armazenar informações sobre esse objeto, no caso a câmera, que era até então desconhecida, e ao pegar ela e manipular, ele passa por um processo de aprendizagem, armazenando informações sobre esse objeto. Então é assim que o comportamento da brincadeira se relaciona com o aprendizado no polvo? So, você pode explicar um pouco pra gente? Posso sim. Como a Taylor já disse, a brincadeira é um comportamento sem uma função biológica imediata, mas que pode estar relacionado a uma forma de reconhecer o ambiente e estudá-lo. A brincadeira, então, é um produto de um sistema nervoso complexo que, de alguma forma, depende da aprendizagem. O ato de brincar é um comportamento voluntário do polvo, e ele é observado quando ele sai em uma situação sem estresse. Aparentemente, para atingir essa situação, o polvo tem que ter uma certa familiaridade com o ambiente e saber as consequências dos seus atos. Então, para desenvolver o comportamento de brincadeira, o polvo precisa ter passado por um processo anterior de aprendizagem sobre o ambiente e sobre o objeto. Então, o que a gente pode falar é que o ato recreativo é um desenvolvimento do comportamento de exploração. Quando o polvo analisa o que é o objeto e o que ele pode realizar com ele, o animal acumula informações que podem ou não levar ao ato de brincar. Por isso, é evidente que a aprendizagem sobre o objeto é essencial para o desenvolvimento da brincadeira.
Mas a gente não pode esquecer que o ato lúdico, por si só, pode ser uma forma de adquirir conhecimento e reconhecer o meio. Gente, mas espera um pouco. Pensando que na biologia tudo se relaciona com evolução, como a brincadeira é vista da perspectiva evolutiva? Então, quando o assunto é brincadeira em animais, nós, humanos, geralmente associamos esse comportamento aos vertebrados superiores que têm um cérebro grande, os primatas, por exemplo. Talvez essa seja uma tendência entre a gente, porque fazemos parte desse grupo de animais e enxergamos o mundo de maneira relativamente semelhante. Mas quando se estuda o comportamento recreativo em polvos, que são animais muito separados evolutivamente dos vertebrados, o ponto de origem da brincadeira muda e até o seu significado. O estudo da brincadeira em animais não deve ter como foco apenas os atributos neurofisiológicos, mas também a evolução. A função principal da brincadeira em animais é praticar de forma indireta certas habilidades que, se fossem praticadas diretamente, poderiam ser improváveis e não seguras. Como acontece com a gente, que brincamos quando somos jovens para adquirir habilidades importantes na vida adulta. Imagina se um animal deixasse para praticar determinado movimento na hora do vamos ver. Poderia dar muito errado. Então dá para falar que a funcionalidade das brincadeiras se baseia na evolução biológica e na seleção natural. Porque o ato de brincar é um jeito de explorar o ambiente, que possibilita o surgimento de novos comportamentos por meio da aleatoriedade. E por isso é uma grande variável adaptativa. Olhando dessa forma, a habilidade de brincadeira, além de ser uma preparação para o futuro, também é um legado do passado, porque a aleatoriedade é uma base inerente da história evolutiva das espécies, essencial para a diversificação que encontramos hoje. Então, antes de qualquer coisa, é uma característica intrínseca da vida. No caso dos cefalópodes, eles são considerados animais únicos por conta dessas várias características fisiológicas que a gente já falou. Mas antes dos atributos fisiológicos, o que torna esses animais únicos é, na verdade, sua história evolutiva. Para entendermos isso, no filme, o Craig Foster cita o desenvolvimento do sistema nervoso em polvos como uma adaptação da perda de conchas protetoras e a necessidade de se proteger. A gente vê isso na grande capacidade de camuflagem dos polvos. Eles podem mudar de cor e textura de pele de acordo com o ambiente e até imitar outras coisas. Por exemplo, tem aquela cena no filme que o polvo imita uma alga marinha rolando no substrato para poder andar em uma região aberta sem ser visto. É nesse contexto que o desenvolvimento cognitivo complexo do cefalópode surge, e o comportamento recreativo pode ser visto como um subproduto do desenvolvimento do sistema nervoso. Na biologia, muitas vezes, os benefícios são medidos a partir das chances que uma atividade tem de aumentar a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. No geral, não pensamos muito diretamente nessas questões quando refletimos sobre o papel das brincadeiras em nosso desenvolvimento em particular. Mas assim como os biólogos, conectamos claramente a brincadeira à criatividade. A criatividade é resultado do pensamento lúdico, que pode aumentar as chances de sobrevivência de um animal, já que ela pode promover novas habilidades. Nesse sentido, dá para falar que as brincadeiras podem gerar uma transformação comportamental nos indivíduos, conferindo alguma vantagem seletiva no ambiente em que ele vive e propagando sua linhagem através da criatividade e acúmulo de experiência. No caso dos polvos, isso é muito observável pelos inúmeros comportamentos complexos que eles têm para lidar com as variáveis do meio. Já no caso dos seres humanos, o ato de brincar tem que levar em consideração também a evolução cultural, que transforma o ambiente e altera a base seletiva de certos comportamentos. Com toda essa conversa, conseguimos ver o grande papel da brincadeira na vida. É a partir das brincadeiras e da criatividade que alteramos o meio em que vivemos e sobrevivemos. Peraí, rapidinho. Quando eu falei sobre a gente conversar sobre brincadeiras em polvos, eu tava só zoando. E olha onde a gente chegou. Evolução, quem diria? Pois menina, a brincadeira pode gerar coisas inesperadas, cara. No final das contas, é disso que a gente falou o episódio inteiro. Nossa, cara, que doideira. Essa é a ideia, fazendo polvo.